já sofri muito. Pedi a Jesus, a Deus, por uma pessoa bacana e Deus me concedeu. Íamos casar. Ele era boa pessoa, mas de repente adoeceu, né? Foi muito rápido. Foram 20 dias, né, de choro, orações e fui vê-lo no caixão. Ele desencarnou. Por quê? Por que será que aconteceu isso comigo, Jorge? A vida na Terra, ela é assim mesmo. Nós não podemos esperar que as nossas histórias no planeta sejam histórias de contos de fada, porque por sermos nós espíritos com graves conflitos na área da afetividade, na área do poder, do desinteresse pela dor do outro, nós acabamos criando para nós um emaranhado de experiências que não seriam necessárias nós passarmos. E por essas nossas opções, nós caímos num planeta como esse, um mundo de provas e expiações, marcado por tantas dores, por tantas aparentes injustiças, por tantas lágrimas amargas, tantos sentimentos de solidão, tantas doenças que atravessam o nosso coração e que retiram de nós muitas vezes o fôlego. Nós esperamos encontrar na Terra a felicidade dos céus e não encontramos. A vida se parece com um desfiar de sofrimentos intermináveis. E quando a gente pensa que a gente já experimentou tudo, nós nos vemos a braços com outras dificuldades. E o que nos incomoda é que, às vezes, nós observamos outras pessoas vivendo um estado de felicidade que nós até pensamos, puxa, por que Deus não me reserva uma parte dessa alegria para os meus dias? Por que eu vivo tantas dores? O que me motiva, Senhor, que a vida me seja tão ingrata nesse sentido? Nós somos todos espíritos, caminhando para nos desembaraçarmos das nossas dores. Essas mesmas pessoas que a gente vê passar e que a gente se encanta com a vida que eles têm e até deseja a condição social, afetiva, profissional, física que eles possuem, não estão na Terra também a passeio. Eles também experimentam sofrimentos que a gente não sabe. Sentimentos profundos de dor que muitas vezes para nós já está resolvido, mas para aquele outro que a gente às vezes inveja, é uma dor profunda e para nós já não constitui mais sofrimento. O objetivo da existência na Terra é exatamente a lapidação do espírito. E aquilo que nos aparentemente seja dor, é no fundo, a forma com que Deus estabeleceu para despertar em nós sentimentos que encontram-se adormecidos nas nossas almas. Talvez se a vida só nos tivesse dito sim todas as vezes que nós pedimos algo a Deus, talvez nós fôssemos entidades bem mais indiferentes, cruéis, amargas, egoístas, orgulhosas. Mas exatamente para despertar em nós as virtudes que ainda não temos, o Senhor nos oferece as experiências que passamos para que se desabroche em nós sentimentos e virtudes que precisam ser experimentadas para que nós consigamos alcançar a felicidade legítima que a Terra não pode oferecer, a felicidade dos céus. Então, quando a vida nos concede esses sentimentos de perda, essa nossa incompletude afetiva, essas nossas fragilidades do nosso mundo mais íntimo e a sensação de que parece que fomos abandonados por Deus, isso, na verdade, é um chamamento para o despertamento em outro sentido. O primeiro deles é o de perceber que nós não somos a única pessoa no mundo a vivermos dessa forma. É descobrir que existem outros que são semelhantes a nós, que também sofrem experiências semelhantes àquelas que nós passamos. E esses companheiros que passam por essas experiências semelhantes a nós não possuem muitas vezes o bálsamo da fé. Não possuem a instrumentação espírita que os ajude a poder suportar a perda familiar,
a doença degenerativa, o processo da falência do ponto de vista econômico, as dificuldades de uma família desarmônica e tantos dramas que a vida possui, e eles não têm a possibilidade de ter o conforto que a doutrina espírita nos dá pelos esclarecimentos que ela nos oferece. Então, o que é que isso significa no fim? Isso significa que nós precisamos despertar para dois aspectos diferentes. O primeiro é que a vida é imortal, que a vida na Terra não é a verdadeira, que a vida verdadeira é a vida do Espírito e que, portanto, os nossos amores estão vivos. Aqueles a quem amamos e que aparentemente perdemos, aguardam por nós. As nossas histórias de aparentes perdas são despertamentos para que a gente consiga ter uma outra visão da realidade. Então, a primeira coisa a fazer é o despertamento para a compreensão da imortalidade da alma, para que a gente não supervalorize as questões da vida na matéria, para que a gente não encerre todos os nossos anseios na vida orgânica, para que a gente não queira viver na Terra o conto de fada que não existe, para que nós criemos em nós a ilusão de que é aqui que temos que ser felizes. Mas ressignificar que a vida na Terra é o processo de lapidação das nossas almas, que as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades são os instrumentos dos quais Deus se serve para poder fazer com que a gente perceba dimensões extraordinárias que nós possuímos. E a segunda é exercer no mundo essa compreensão da vida imortal. Perto de nós, há muitas pessoas que soluçam sem saber o que sabemos. Próximo das nossas condições de sofrimento, existem companheiros que estão nesse momento sem o bálsamo da mensagem espírita, vivendo dores mais angustiantes do que as nossas. E às vezes nós estamos sentados chorando as nossas dores justas, mas sem perceber que nós podemos ser como um curador ferido, aquele que traz a chaga sangrando de dor, mas que oferece o lenitivo do unguento, do bálsamo que a gente tem para o outro. Passa o unguento na nossa ferida e passa esse unguento na ferida do companheiro que está do lado. Deus não pode vir para exercer diretamente com as suas mãos o socorro das criaturas, porque ele socorre as criaturas pelas criaturas. Quando ele nos oferece o sofrimento, é para que essas feridas abram e os nossos corações que estão fechados dentro do peito vejam a dor do outro, porque quando as feridas estão fechadas, os nossos corações ficam cegos diante da dor dos companheiros. Mas quando a ferida vem e rasga a nossa carne, os nossos corações de lá de dentro veem o sofrimento dos outros e a gente se condói. E muitas vezes as dores que nós atravessamos são para que os nossos corações descubram a dor que está do nosso lado e nós possamos exercer o papel de sermos as mãos de Deus, porque Deus socorre a criatura pela criatura. Nós precisamos despertar para o chamamento que a vida tem. E ainda que por entre soluços, sofrimentos e dores, ainda que nós experimentemos uma série de angústias, nós precisamos estar despertos, porque talvez esse seja o grande chamamento que a gente veio fazer. As nossas aparentes perdas são a convocação para o serviço, e os nossos amores estão nos aguardando que a gente cumpra o papel na Terra aqui, faça o que a gente puder fazer para que a gente possa alcançar o mérito da felicidade real e possamos nos reunir com esses que a gente tanto ama, não para um tempo curto de uma existência na Terra de alguns anos, mas viver uma vida perene de felicidade ao lado daqueles que a gente escolheu para amar por todo sempre.